Tudo jóia? Vamos começar agora nosso segundo bloco e cair para dentro aí. Então vamos lá. Na primeira etapa nós começamos a ver as partes principais da crase. Aí agora a gente vai finalizar a parte do conteúdo teórico e depois vai cair para dentro das questões, beleza? Então vamos deixar de enrolação, vamos direto ao ponto. Então aqui galera, para começar o segundo bloco, eu preparei uma observação, né? Opa! Então a gente vai fazer uma observação de um assunto que a gente já mencionou lá no início, mas que a gente vai aprofundar aqui porque tem uma outra parte para a gente poder trabalhar. Então olha só. Merecem destaque as palavras casa, no sentido de lar e moradia, que nós já trabalhamos, e terra, no sentido de chão firme, que só admitirão crase se estiverem especificadas. E aí eu peguei exatamente como estava lá na gramática, que eu utilizei, para poder jogar aqui. Agora, a gente vai frisar mais uma vez. Não é a questão da crase. É a questão do artigo. Então, a palavra casa, no sentido de lar e moradia, e a palavra terra, no sentido de chão firme, elas não têm artigo. Como eu já mostrei para vocês lá no início da aula. Então, elas não têm artigo. E, assim como qualquer outro termo na língua portuguesa, ao serem especificadas, elas passam a admitir artigo. Mas para você não cair na pegadinha, você tem de ficar ligado que crase não é só artigo. Crase é preposição mais artigo. Então, tudo bem que está especificado. O que passou a admitir foi crase? Não. Passou a admitir artigo. Para que tenha crase, o termo anterior obrigatoriamente tem que exigir a preposição. Então vamos lá. A palavra casa e a palavra terra, elas não têm crase porque na verdade elas não têm artigo. Então o fato de não ter artigo, consequentemente, acarreta no fato de não ter crase. Agora, se ela está especificada, não é crase obrigatoriamente, passa a ter artigo obrigatoriamente. Agora, para que tenha crase, o termo anterior tem que exigir a preposição a. Então vamos lá, Exemplo, cheguei a casa. Como a gente viu, o termo anterior exige a preposição a. Quem chega, chega a algum lugar. Mas a palavra casa não admite artigo, portanto não vai, obviamente, admitir a crase. Então este a aqui é apenas uma preposição. Agora, eu coloquei aqui, cheguei à casa das minhas primas. Lembra comigo lá no primeiro exemplo que a gente trabalhou isso lá na outra aula? Se eu colocasse visitei a casa das minhas primas, continuaria não tendo crase. A gente passaria a ter artigo, porque a palavra casa, ao ser especificada, passa a ter artigo. Mas se o verbo que está ali antes não está pedindo preposição, não vai ter crase, vai ter um a apenas artigo. Agora aqui a gente tem a exigência da regra geral. Cheguei à casa das minhas primas. O termo anterior está exigindo a preposição a, porque quem chega, chega a algum lugar, e a palavra casa, ao ser especificada, tem artigo. Portanto, aqui a gente tem o acento grave indicativo do fenômeno da crase. E a mesma coisa ocorre com a palavra terra. E aí é o seguinte, quando a palavra terra está ali sozinha, sem a especificação, ela não tem artigo. Então, quando eu digo a tripulação da Gol desceu à terra, esse a aqui é apenas uma preposição. Agora, a palavra terra, ao ser especificada, ela, assim como a palavra casa e qualquer outra palavra na língua portuguesa, ela passa a admitir artigo, consequentemente, caso o termo anterior exija a preposição a, então vai ter a crase. Quando a gente coloca aqui, a aeromoça da Gol chegou à terra dos seus tios. Se quem chega, chega a algum lugar, o termo anterior está exigindo a preposição a e a palavra terra agora está especificada, então tem crase. Só que é o seguinte, a gente tem a palavra terra com T minúsculo, que se assemelha à palavra casa. Ambas não têm artigo, consequentemente não terão a crase, a não ser que estejam especificadas. E detalhe, o termo anterior tem que exigir a preposição a. Agora, se aparecer a palavra terra com T maiúsculo, já é uma outra parada. Agora, não é mais no sentido de chão firme. Agora significa planeta.
visitar. E este substantivo aqui, ele tem artigo. Então, se eu falar, os astronautas regressaram à Terra, com T maiúsculo, ou seja, ao planeta Terra, aí a gente tem crase obrigatoriamente, mesmo que o termo não esteja especificado. Eu já vi uma vez, numa prova, o camarada trabalhar essa concepção da letra minúscula e da letra maiúscula com a palavra fortaleza. Ele fez assim, ó, deixa eu apagar aqui. Ele botou, fui à Fortaleza com letra maiúscula e fui à Fortaleza com letra minúscula. Então, como nós já estudamos esses dois blocos, sobre esses dois assuntos, eu me dou o direito de falar aqui agora. Depois a gente vai continuar nos outros aspectos. Mas aí se liga, você está vendo que tem letras diferentes. Quando a gente coloca o F maiúsculo, é a cidade de Fortaleza. Quando a gente coloca o F minúsculo, é a Fortaleza do forte. É como se fosse, sei lá, a proteção que tem ali. Que hoje em dia, muitas fortalezas viraram, inclusive, prisões. Só que é o seguinte, quando a gente tem uma expressão adverbial de lugar, como nomes de ruas, nome de cidades, nome de bairros, de continentes, de países, por aí vai, a gente faz a verificação da ocorrência da crase através da troca do termo regente, como nós vimos no ponto 2. E aí, se eu estou indo a Fortaleza, eu vou colocar voltando. Então, eu volto de Fortaleza. Então, olha só, eu volto de Fortaleza. Aí nós vimos, se eu vou a e volto da, acento lá no A, porque o da mostra que tem preposição mais artigo, portanto tem crase. Se eu vou a e volto de, acento para quê? Afinal de contas, este de é só uma preposição e mostra que... E aí, meus amigos, gostou da aula do grande professor? Você quer continuar assistindo essa videoaula? Gente, é muito simples, vai lá, acesse o nosso site, faça a matrícula do nosso grande curso do IF Maranhão 2016, que você vai assistir o finalzinho dessa aula e todo o nosso curso online para o Instituto Federal do Maranhão. Detalhe, nosso curso completo possui 132 aulas que perfazem 155 horas de estudos. Tá certo, meus amigos? Espero você. Detalhe, você quer o material de apoio dessa videoaula? Então vai lá, acesse lá nosso site, clique lá em documentos, que você pode baixar o material de apoio gratuitamente. Um forte abraço, espero você. Tchau, tchau.